Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, Brasileirão começou. E começou polêmico pessoal, e mais uma vez o Flamengo sendo beneficiado. Flamengo, o que fizeram com o Atlético Goianiense ontem foi uma sacanagem. No jogo do Corinthians, mais uma vez, como já é de se esperar, Fagner, numa entrada violenta aqui, merecia até o cartão vermelho. Polêmica sobre a expulsão do jogador do Atlético Mineiro, que eu quero que você use o espaço de comentário para falar se foi merecida a expulsão ou não. E também não esquecer daquele like. Alô fiel, fortalece com like, porque quarta-feira já tem o Juventude, hein? Jogo fora de casa, mas eu estou confiante na vitória do Corinthians. O empate ontem para mim tá de bom tamanho. Atlético Mineiro é um adversário difícil. Merecia ganhar, tinha que ganhar. A arena lotada, com um jogador a mais, era para ter ganhado, mas o empate tá de bom tamanho. Comenta você aí e fortalece com o like. O Fagner, ele entra hoje numa esfera no futebol brasileiro para se tornar, se não na história, ou maior, mas um dos 5 jogadores mais violentos que o futebol brasileiro já viu. Olha, é impressionante, porque... uma posição... Flavinho, todos os jogos do Fagner, não é que é uma entradinha aqui a colar, são entradas maldosas. Entradas em que ele vai pra machucar mesmo o adversário. É uma coisa que revolta até o próprio torcedor do Corinthians, que fala, amigo, chega. Eu tenho amigos corintianos que falam, cara, a gente às vezes fica com vergonha de ver. É impossível defender o Fagner. Primeiro pela bola que tá jogando, Quesada, jogando nada. Nada. Ontem ele teve no primeiro tempo pelo menos umas 4 bolas de saída que ele dá no pé dos caras do Atlético, que você fala assim, amigo, chega. Você não tem condição mais de ser titular. Ele foi substituído no intervalo pelo Mateuzinho, né? Então, assim, Flavinho, não dá mais. O Antônio Drelli tem que pegar, amigo, é o seguinte, chega. Ou você se recicla de alguma forma, ou você vai ficar 6 meses entrando em forma, que eu preciso de você jogando bola. Ou então, acabou. Eu tenho 2 laterais aqui e eu preciso jogar. Eu preciso de alguém que entre em campo e não me arrisque a tomar um cartão vermelho. A ser expulso logo, O Mateuzinho entrou ontem de novo, né? Michelete, Pra você mim, viu... O Mateuzinho já era pra ser titular faz tempo. Você assistiu a esse jogo, porque você estava no jogo do Palmeiras, mas você viu também. Ele Então fez vamos o comentário do jogo. Então vamos deixar os deixa dois eu aqui falar, falarem do jogo. Eu acho que às vezes a arbitragem protege muitos jogadores ao longo da história. Por exemplo, um jogador que eu achava extremamente violento e tomava poucos cartões, poucas vezes era expulso, era o Lugano. O Lugano, pra mim, era um jogador muito violento e tomava poucos cartões, dava a impressão que o árbitro pipocava pro Lugano. E tá pipocando pro Fagner? Os árbitros estão pipocando pro Fagner? Me dá essa impressão. Porque, porra, não é Me dá possível, essa cara. impressão. Todo mundo fala a mesma realmente. coisa, hoje tem Me dá tantas essa imagens, impressão. tem tantas... Mas e o Corinthians, ô Michelete? Jogou mal pra burro. Jogou mal pra burro, mas olha... Lembrando que o Galo teve um jogador expulso aos 45. Olhando o ponto positivo disso daí, que eu tava até falando com alguns torcedores do Corinthians, o Corinthians, sob o comando do Mano Menezes, o Corinthians jogou com um a mais praticamente o tempo inteiro contra o São Bernardo no Campeonato Paulista. Também... Né? Sim. E o Corinthians perdeu. O Corinthians conseguiu a proeza de perder 1-0, ainda tomou um gol com 1 a menos. Sim. Ontem, com um time muito superior, que é o Atlético Mineiro, o Corinthians ainda empatou. Isso é uma maneira de olhar o copo meio cheio mesmo, hein, Michelete? Porque olha... É o copo meio cheio. Mas o copo vazio, mais vazio, né? É você deixar ainda o Fausto Vera na equipe, você ter, por exemplo, é isso que o Quesada falou em relação ao Garro. O pessoal marca o Garro, você não tem uma válvula de escape no meio de campo. Já é para se pensar de jogar com Coronado e Garro. Coronado entrou, né? No lugar do já Garro. é para se pensar nessa possibilidade, para você ter um outro jogador dividindo a armação do Corinthians. Já é para você pensar em não ter mais o Fausto Vera, só ter o Fausto Vera como terceira, quarta opção. Esse gol foi anulado, só lembrando que estava impedido mesmo, né? Esse gol é uma jogada que começa a ser desenhada pelo Milito. É a segunda vez que o Atlético faz um gol desse em espaço de uma semana. Tá treinando. Por quê? Precisa treinar ali. Como é que foi o gol do título? Não o terceiro, né? Mas o gol que realmente encaminhou o título mineiro pro Galo. É uma bola fatiada também de inversão
e o Saravia sai lá da lateral e faz o gol no Cruzeiro. Do outro lado. Do outro lado. Toca de cabeça pra trás, assim. Exatamente. Uma jogada bem interessante. Ele sai lá da ponta, ele invade a área, né? Com o Paulinho, com o Hulk puxando. O Atlético, Micheletti e Quesada e todos, no segundo tempo, apesar de ter um jogador a menos, foi pra cima do Corinthians. Foi pra cima. Achei bem legal. E teve não foi uma chance, porque não foi uma chance perdida, mas uma grande defesa do Cássio no chute do Scarpa. Foi que entrou muito bem no jogo. Foi já nos estertores, no finalzinho do jogo. O Galo chutou 3 bolas contra 2 do Corinthians na moldura. Então, quer dizer, um time que estava com um a menos conseguiu Metade fazer, do tempo, né? Conseguiu fazer mais do que... Cara, a gente brinca, o Quesada é pessimista e tal. Cara, eu não tô vendo nada de diferente daquela coisa ruim que a gente viu no ano passado. Com o Mano, com o Luxemburgo, com o Lázaro e antes lá com o Silvinho e antes com o Mancini e com o Coelho. O Corinthians é uma nota só, né? E uma nota só ruim, né? Você vê, a gente falou do Garro. Já manjaram, pô. Você marcou o Garro, o Ranieri não arma, o Fausto Vera não arma. Pô, volantes precisam armar. Aí você vai comparar. Aníbal ajuda na armação. Lá no Flamengo, quem que é o volante do Flamengo? Ugar. Ajuda na marcação. É isso, os volantes de hoje não são... Rodri. Mas você tá pegando o City. Mas a gente tem que ter essa referência, pô. A gente não é um futebol de quinta categoria, nós somos campeões. Você tem que sempre se espelhar no melhor, né? Mas tudo bem, a gente tem capacidade para fazer isso. Em cima disso, você acha que o Ralf não jogaria hoje no time do Corinthians? Não, o Ralf jogaria porque o Ralf ele fazia algo que nenhum volante depois dele fez, que é limpar o trilho. Ele era o terceiro zagueiro. Ele era o terceiro zagueiro. Eu e você lá na zaga com o Ralf, a gente ia pra seleção brasileira. Não, e outra coisa. Ia chegar na seleção, a gente ia ferrar o técnico da seleção. E o Ralf era o seguinte, eu não vou inventar. Eu vou roubar a bola e dar pro pé do cara. Rouba 5 metros, Paulinho. Rouba, passe de 5 metros, Elias. Passe de 5 metros, Douglas. Passe de 5 metros... Aí de 10 metros, porque o Danilo ficava um pouquinho mais na frente. Alex, Danilo, Jorge Henrique, é isso. Você não tem esse volante hoje, porque o Ranieri não é esse pegador como é o Ralf. Já que ele não é esse pegador como o Ralf, ele tem que fazer o diferente do Ralf, que é a qualidade de... Até o Micheletti falou, ele roubou uma bola lá. Pô, Micheletti, é verdade, ele roubou, mas uma bola. Um volante tem que roubar 30 bolas durante o jogo. E ele tem que dar aquela pifada com qualidade. Então... Marcou o Garro. O Fausto Vera, com todo respeito, eu não sei o que acontece com esse rapaz, cara. Não existe. Ele não consegue dar um passe certo. Acho que a cabeça dele não tá no Corinthians. Não tá pensando em outra coisa. E aí é o seguinte, o meio-campo não funciona, o Hugo é um lateral que não apoia. Limitadíssimo. O Fagner não faz uma jogada de linha de fundo. Não, o lateral tem que fazer a jogada de linha de fundo. Você vê que a situação é tão ruim do Corinthians com a lateral esquerda que eles estão ressuscitando o Bidu. Daqui a pouco o Bidu vai entrar. Sim. Porque o Bidu era muito contestado no ano passado. O Bidu é pior que o Hugo. Olha, não é. O Bidu não é pior que o Hugo. Não, é ruim, mas é... É que no ano passado... O Hugo deu a única finalização do Corinthians no segundo tempo. Foi. No ano passado... Pra fora, né? No ano passado, quando eu tava o Fábio Santos, com todo o respeito à história do Fábio Santos, o que o Fábio Santos fez pelo Corinthians, as conquistas dele, mas quando eu tava o Fábio Santos em casa, eu falava, acho que é melhor colocar o Bidu. Quando tá o Bidu em campo, fala, putz, acho que é melhor voltar o Fábio Santos. Era isso. O outro no banco sempre é melhor, né? Não, mas o Hugo realmente não tem condição. Não tem o Palácios, né? Agora o Palácios a gente tem que esperar pra ver. Mas o cara é eternamente machucado. Então, agora só pra fechar. Então você tem um meio-campo que não produz. Você tem laterais que não apoiam. Você não tem triangulação. Você não tem o jogo apoiado. E aí a bola... Quando chega pro Wesley, ele tenta definir sozinho a jogada. Tem momentos que tem que driblar, mas tem momentos que ele tem que fechar pro meio e tabelar com alguém. Não parece ninguém. Aí o que acontece? Na vitória na Sul-Americana, o 9 foi o Romero e o Yuri jogou mais aberto. Ontem o Antônio Oliveira inverteu outra vez. O Romero não vai bem aberto pela ponta direita. Tem que jogar centralizado. Ou joga aberto na esquerda, mas lá tá o Wesley, ou joga como um falso 9, ajudando na construção da jogada. O Romero é muito o caso do Rony do Palmeiras, né? É aquele jogador que começou aberto, ele não tem habilidade para ser ponta, ele não vai quebrar a linha com drible, com velocidade, mas ele é chato. Sabe se posicionar. Ele sabe se posicionar. Ele vai... Eu discordo de você. Pelo lado esquerdo, eu acho que ele vai muito bem. Muito pelo bem. Lado esquerdo, sim. Pelo lado direito. Pelo lado direito, não. Mas você vê que a característica do Romero, e quem joga pela ponta, o cara tem que ter uma habilidade diferente. Que é o caso do Wesley, que é o caso do Wesley, a gente viu ontem. Quebrador de linha, o cara que vai pra cima, veloz e tal.
Como o Romero é um cara de mais entrega e como ele é aquele jogador mais rompedor, ou seja, ele vai atacar o espaço do adversário na movimentação e tudo mais, é um cara mais brigador, ele quando faz esse movimento dentro da área, ele consegue atrair muito mais a marcação e abrir espaço para os companheiros e a bola sobrar nele do que vindo por trás com a bola. Agora, vocês falaram do Coronado, né? Eu acho que por tudo isso que a gente tá falando, vai sobrar pro Romero, sabia? Não é possível, gente. Porque é o seguinte, o Wesley ele não vai mexer com o Wesley, que é o único driblador do time mesmo, que vai pra cima. E Yuri não tem como colocar no banco porque precisa valorizar o Yuri pra vendê-lo. Não, é verdade. Não, tá se sabotando, é né? verdade, é verdade. É verdade, o Corinthians quer vender o Yuri, só que tem que vir uma proposta legal, porque meteu 22 milhas em cima do jogador. O Ranieri não vai sair do time. O Maicon, quando voltar, vai ganhar a posição do Fausto Vera, não porque o Maicon, é porque o Fausto Vera é muito ruim. O Garro você não mexe. E o Coronado vai pedir passagem. Você vai mexer com quem? Vai errar, porque vai mexer com o Romero. Eu tiraria o Yuri do time. Só que ninguém tem peito de tirar o Yuri do time. E aí vai ter uma seguinte questão. Porque ele tem hoje 2 centroavantes, 2 camisas 9 no elenco. Porque ele não considerava. Ninguém considerava o Romero... Não considerava o Romero então como... Não, mas nunca o Romero foi considerado camisa 9. E aí se tem no elenco o Yuri Alberto e o Pedro Raul. Aí o que vai acontecer? O Pedro Raul vai virar a terceira opção. Mas é o jeito. Né? Com investimento alto também. Mas é um investimento errado. A gente falou aqui sobre a contratação do Pedro Raul. Era uma contratação errada. Desnecessária. Acho que era. Desnecessária. Né? Primeiro contratasse um ponto aberto ou contratasse mais um cara de criação. Ou contratasse um lateral esquerdo. Ou um lateral esquerdo, ou um lateral direito. Exato. Vamos lá, moçada, vamos contar até 3 pro pessoal dar likes, porque nós estamos com uma audiência subindo. Mais um superchat, vamos lá, mais um superchat, pode botar na tela, Gabriel, por favor. Wesley Neves, R$5. Alguém precisa parar o Fagner, se não for arbitragem, que seja algum jogador que o deixe parado por um bom tempo. A gente não estimula que ninguém quebre o Fagner, obviamente, Wesley, mas a gente estimula que algum colega de clube, que alguém vá lá e fale com ele. Algum órgão do futebol, um STJD da vida, né? Que ninguém faz tem um precedente. O Caio Tenório do Vasco, do Nova Iguaçu, deu uma entrada criminosa no Rossi do Vasco. O TJD, né, no caso, do Rio, deu uma punição de 3 jogos para ele. Então, alguma coisa sem ele ter sido expulso no campo. Vamos lá, mais superchats. Bilionário Tio Patinhas, olha que bom. R$10. A meu ver, o Palmeiras joga o que precisa para vencer ou não perder. Time seguro. Já o Flamengo não consegue atender as expectativas com esses jogadores que lá estão. O Flamengo não jogou nada, mais uma vez. Falaremos bastante do Flamengo do Tite assim que a gente terminar aqui. Exatamente. Luan Lima, $2. Flavinho, o malvado favorito, adoro odiá-lo. Abraço. Outro, Luan, muito obrigado. E daqui a pouco a gente põe mais superchats também. Campo vai ser a mesma do lado do Flavinho nas provas de Interlagos. O que temos? Nossa, eu quase capotei. Corinthians por falar nisso, teve um cara que desceu, depois a gente precisa mostrar isso daí. O cara que errou a saída do Mineirão. Flavinho, o cara desceu. Você desceu a escada. O cara desceu a escada de carro. Mas ele fala que ele achou que... Fala que essa gente que você fala do Corinthians. O Corinthians pega Juventude e Bragantino agora, os 2 jogos fora de casa. Caxias na quarta e no sábado em Bragança. Tava até comentando com o Berna. Se você for observar que o Atlético é um dos favoritos, apontado por essa mesa aqui num consenso... Para mim é o favorito, inclusive. Inclusive você coloca como, né, o principal, não é um resultado ruim. Eu não acho. Não, desse ponto de vista... Você não acha o resultado ruim também? Só que é o seguinte, contra a Juventude e Bragantino, o Corinthians tem que buscar esses 6 pontos. Se quiser brigar por alguma coisa. Historicamente, contra o Juventude e contra o Bragantino fora de casa, é só... Juventude paulada, já teve paulada de 6, vocês lembram? 6, exatamente, que o Geninho pediu a conta antes de terminar o jogo. Né? O Hugo arrebentou com o jogo. De calcanhar. Aquele Hugo era bom, esse Hugo do Corinthians. Juventude que empatou o primeiro jogo com o Criciúma fora de casa. E o que eu falei do Corinthians, acho que serve pro Atlético também. O Atlético tem que... Às vezes dá uma sonolência nesse time do Atlético Mineiro. Às vezes o time também... O Facicano, o Scarpa já podia ser titular desse time, não podia não? Mas ele já foi. Ele titular. Ele entrou bem, cara. Ele entrou bem. Ele jogou contra o Rosário Central como ala pelo lado direito. Ele tem uma bola parada perigosíssima, né? O Atlético, como ele joga com o Paulinho, com o Hulk e o Zaratio, ele não consegue encontrar esse espaço para Scarpa, porque como ele se sente mais confortável jogando pela esquerda, você não vai sacrificar o Paulinho não dá. No melhor lado em que ele consegue jogar a bola. E o Paulinho é o jogador mais decisivo do Atlético hoje, mais até que o Hulk. Se você tira o Zaratio pela direita, aí você acaba dando ao Scarpa
uma condição que vai matar aquilo que às vezes ele tem de melhor. Aí ele batendo a falta ali. Que é surpreender o adversário, ou indo para a linha de fundo no lado esquerdo, ou então jogando no pé que não é o dominante, mas justamente para surpreender o rival, que é sair da esquerda para a direita, né? Você vai deixar o Scarpa mais previsível somente jogando por dentro. Você vai perder a chamada linha de fundo. Essa aí foi uma defesaça do Cássio, hein, mano? Defesaça. Pessoal, tá aí, pessoal. O Corinthians agora enfrentará 2 jogos fora de casa, como foi dito, Juventude e o Red Bull Bragantino. E na minha humilde opinião, são jogos que dá para vencer, mano. Tanto o Red Bull, que empatou com o Fluminense, como o Juventude, que também empatou com o Criciúma. Então o Corinthians tem que ir lá, mano, melhorar. Puta que pariu. Fausto Vera, eu tento ter paciência com o Fausto Vera, mas não dá. E o Yuri Alberto também, meu Deus do céu, já era pra ter saído do Corinthians há muito tempo. Meu Deus do céu. Pessoal, comente aí e fortalece com o like, beleza? Forte abraço a todos, tamo junto e vai Corinthians.